Satsang. Parte 3. Parcial 2, final. 12 de junho de 2019. E só podia ser realizado e totalmente aberto aqui. Além disso, lembro-te que estamos no Carmelo. Um lugar de clausura que Teresa conhecia perfeitamente, já que era carmelita. E é no seio do encarceramento mais austero das religiões, e agora a sociedade tomou conta dele. Falamos muito sobre o que é a sociedade. Bem, você vê que, apesar disso, eu não diria apesar, mas graças a tudo isso, graças ao status civil que pertence à rainha dos arcontes, lá na Inglaterra, bem, todas as pessoas têm jogado uma partida. E todos jogaram perfeitamente. Mesmo na história que nos foi contada, que é real, o confinamento arqueológico, os ciclos, o sofrimento, o choro, no final, foram apenas pretextos para chegar lá e em cada coração, aqui. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão vasto, tão bonito. Bem evidentemente bom, quando temos em Novadem, quando a ágape se expressando, é colocado em ritmo, é colocado em vibração, é colocado em consciência. Mas agora vocês estão demonstrando, como eu disse, eu poderia fazer a dança do ventre para vocês, seria o mesmo resultado. Vocês viram ontem à noite a festa que tivemos, que foi absolutamente mágica. E é de fato quando aceitamos não ser nada, isto é, na nossa humanidade mais privada de liberdade, que descobrimos a liberdade. É realmente um cenário de sonho, bem feito. É uma perfeição total. Nada é por acaso. Mesmo os sofrimentos mais terríveis, sofridos, não têm de ser combatidos. Têm de ser vistos e experimentados, eventualmente por simpatia, por compaixão, mas têm de ser atravessados. Expliquei na neurociência, não vou voltar atrás. O sofrimento é muito pouco diferente do amor. São os dois lados opostos da mesma peça. Quanto mais amor desce, mais sofrimento aumenta, e mais sofrimento aumenta, no dado momento, todo o amor é revelado. Foi o que acho que ouvimos ontem de Novadem. Foi o que foi dito, nas últimas semanas, nos vários oradores que intervieram. E francamente, não acho que haja um presente melhor. É o dom da graça, como dissemos, é o estado de graça, ou é o eterno, ou é o absoluto. Tentamos introduzir palavras, porque somos humanos, é claro, mas já não somos mais enganados. Ou seja, a partir do momento em que vivemos isto, as palavras são apenas decoração, como as naves que estão aí, como os arcturianos que estão aí, como a Anael que anda por aí no teu quarto. Risos. Irmão Jean-Luc, quando você estava falando do Carmelo também, eu sou aquele que... O espaço do Carmelo. Irmão, sim, o espaço do Carmelo, mas também o Carmelo. No tempo de Jesus, Ana, para aqueles que leram o livro, a avó de Jesus, era igualmente bom, os essênios, depois também o Carmelo. Isso mesmo. Isso mesmo. Como eu disse, a história das civilizações gira em loop, em ciclos, em espiral e passa por pontos particulares, o que também demonstra mais uma vez, uma organização que vai muito além da dinâmica celestial, mas é a inteligência da luz que somos. E para descobri-lo, você tem que ir fundo dentro de si mesmo, Jung diria isso. Nas profundezas da humildade, Teresa ou Mestre Felipe de Leon diriam. E isso é algo de que não pode escapar. Qualquer que seja a postura, a posição de partida na vida e também a forma como chegamos aqui. Alguns com sua bagagem, outros com seu amor que sempre carregaram, mas que nunca puderam ser francamente revelados porque éramos anormais, o que? Bem, hoje, nunca mais seremos capazes de esconder o que somos. Como eu disse, nós brilhamos, nem sequer temos de pensar nisso. E foi o que eu te disse, estás a olhar para uma flor, estás em contemplação. Olha para um irmão ou irmã aqui, só a contemplação. Quaisquer que sejam os discursos, quaisquer que sejam as trocas. Isso mesmo, isso foi o que eu te disse no preâmbulo, eu não sou um mestre, nem um guru, eu não sou nada, eu sou um ser humano acima de tudo.
Mesmo os poderes, tudo isso que eu vivi nas dimensões, vocês sabem, não representam nada comparado com isso. Deus sabe, nós falamos sobre isso ontem, nós podemos ter entrado nas naves de Maria, nós descrevemos a nave ontem, quando nós falamos e até mesmo isso. O que vocês quiserem que isso seja, em relação ao que está aí. Passamos por isso, vivemos isso. Irmã, nós nos deixamos ser atravessados. Sim, fomos atravessados, nós nos deixamos atravessar. Tudo era apenas uma desculpa. Tanto o mais terrível dos sofrimentos, como as coisas mais maravilhosas nas dimensões mais elevadas, foram apenas pretextos, um cenário. Todos desempenharam o seu papel perfeitamente. Mesmo aqueles que hoje, como eu disse, deixem os sonhadores sonharem porque fazem a sua parte. E coloquem-se neste estado de amor e vocês só podem ver, todos os dias, todos os minutos da tua vida, quaisquer que sejam os acontecimentos que vimos ontem, em toda a casa, mas vocês vão constatar cada dia que viverem, eu me lembro. Não me lembro de todas as lembranças, das memórias, tudo que passei, mas lembro-me de quem sou antes de ser. Ou seja, a conjunção, como eu digo, do ser e do não ser através desse personagem. A fusão do simulacro e do sagrado é total. Vocês viram bem, a ironia, ontem, uma lei aprovada no Canadá, não em Quebec, todo o Canadá, que colocou fim, através de uma lei, ao cativeiro de cetáceos e golfinhos. Fim às matérias plásticas também. Decidiram que, a partir de 2021, deixaria de haver embalagens de plástico, nem mesmo garrafas, nem plástico de consumo. Tudo aconteceu naturalmente. E sim, não são sinais, não é uma sincronia, é porque foi escrito. Mesmo a esse nível. Está tudo escrito. E quando aceitam isso, é o que estou sempre a dizer, é um videojogo ao contrário, é a maior das liberdades. Tudo que tens de fazer é seguir em frente com a tua vida sem te preocupares com o amanhã. Não tens de saber o que é o amanhã. Conversamos sobre isso com Veronique, quando eu disse, na forma de ironia, porque eu lhe disse, o fim do mundo é 15 de maio, 16 de maio. Mas ela diz, não aconteceu nada. Houve. Mas quem se importa, quem se importa? Estejamos totalmente vivos, estejamos totalmente presentes. E vais descobrir que nem sequer é um esforço. Não podes fazer o contrário. É o que digo. Não consigo evitar o amor. Isso é impossível. Não é um esforço, não é uma conduta, não é uma regra, não é uma inquisição. É verdadeiramente uma restituição. Uma restituição a cada um é o dom da graça que damos uns aos outros. Ontem, quando dançávamos, como loucos, eu lhes disse que me encontrei a cantar quase bem. Isto é uma loucura. Quando eu era pequeno, me faziam cantar para as pessoas rirem. Risos. Irmã, ainda tenho uma pergunta. Sim. Irmã, quando você diz: espera, vamos dar-te o microfone. É mais fácil fazer isso. Irmã, eu falo alto. Estão todos a ouvir-me. Quando dizes, os arcturianos, os seres de luz, tudo isso, tudo no mesmo comprimento de onda? Claro que sim. Irmã, então? Claro que sim. Irmã, porque eu sinto, como os arcturianos falam comigo, sim, eles ainda me chamam de igual, ainda me chamam de sumo sacerdotisa, ainda me falam de buracos coronais, naves, ainda me falam de Alcione. Sim, mas isso é normal. Você sabe que eu, em 2014, era isso que eu estava dizendo. Eu dirigia naves arcturianas, eles me levaram até lá. Depois de 2 vezes eu disse a eles: vocês vão me mostrar. Para que isso serve? Não, eles desempenham os seus papéis. E por que estão todos aqui? Irmã, sim, é verdade. Por quê? Por quê? Bem, porque estão à espera que acabemos. Nós somos eles. Nós somos eles. Irmã, espere, não entendo. Somos nós. Explica-me. Você é Anael, você é Abba, você é Maria, você é tudo o que quer.
você é tudo isso. Então, evidentemente, estão todos aqui. Irmã, mas como posso ser eles se estão no meu quarto ao mesmo tempo que eu? Porque não sobrou ninguém. Risos. Mesmo você. Mesmo você. Tudo isto é um sonho. Irmã, não, estou filmando. Bem, sim, você está filmando. Bem, sim, nós podemos filmá-lo. Bem, sim, tudo contribui para nos trazer de volta a isso. E como Louise disse, ou como você está começando a viver, não importa o quanto eles estejam aqui, Anael pode estar aqui, nós podemos ir para a nave de Maria, Maria pode estar aqui, isso não muda nada. Irmã, além disso, Maria fez seu apelo. Pensei que 3 dias depois do apelo teria acabado. Ela apelou, então. Irmã, você disse, um momento nos foi dado, foi o que eu entendi, quando acontecerá o apelo de Maria, haverá 3 dias. Sim. Irmã, o apelo de Maria aconteceu? Sim, vocês são cada vez mais chamados. Irmã, sim, eu fui chamada, mas não houve 3 dias de inferno na terra. Sim, mas o evento, como estava a dizer, não foi, seremos apanhados de surpresa. Até nós. Irmã, está bem. Até nós. Simplesmente, a diferença entre os que já estão vivendo HP agora, que sentem o que se passa, no momento onde você será inundada de luz, você não terá nenhuma vontade de escapar de quem é. O paraíso branco é você. Você vê. Mas tem de jogar o jogo até o fim. E jogar o jogo até o fim, de fato, é aceitar, não resistir. Quer se trate de eventos graves, de sofrer choques. Mas o amor é um choque. Foi o que disse Sylvie há pouco. Você está esmagado pelo amor. E nenhum mundo pode sobreviver. Nem arcanjos, nem fonte, nem civilização dos triângulos, nem arcturianos, nem veganos. Essa é a surpresa. Irmã, está bem, então quando nos dizem que voltamos para Alcione, isso é um disparate. Não, de jeito nenhum. As linhas estelares, as origens estelares são reais. Elas fazem parte do cenário. Eles fazem parte da história. Simplesmente, mesmo eu, pensei que íamos passar, por exemplo, que eu ia dar uma olhada na minha origem estelar, em Altair. Mas já o fizemos. Não há tempo. Não há espaço. E foi o que eles disseram sobre o estado contemplativo, quando se é esmagado ou quando se nasce assim, é mais complicado, porque depois disso, é preciso assumir uma vida comum que é tão amendoim em relação a este amor. Mas isso não é importante. Você verá por si mesma, muito rapidamente, como dissemos com Louise, como ela disse, há apenas uma coisa onde a verdade está, é claro que está no meio do coração e está apenas no momento presente. Tudo foi feito neste mundo, tudo foi feito pela encarnação para nos afastar gradualmente do momento presente. Falávamos agora mesmo das avós que conheceste. Foi você, eu acho. Não foi você. Quem disse alguma coisa sobre isso? Irmã, foi Lise. Sim, você falou Lise, destes seres, bisavós. Sim, porque na época não tinham a pressão social. Não estavam longe do seu estado natural. Mas tivemos que passar por este tipo de privação de liberdade, compressão e, ao mesmo tempo, revelação, para todos aqueles que veem anjos, que têm Anael em seu quarto, que sobem em naves arcturianas, naves de Maria. Isto não é um sonho. É real. Simplesmente. Só que não estão chegando, não é amanhã, foi ontem. Nós sonhamos com tudo. Jogamos tudo. Há uma consciência, uma somente, que se fragmentou até ao infinito e esqueceu que é fragmentada. Isto é demonstrado em física, astrofísica, matemática, biologia, em todos os níveis. É isso. Então era isso que estava te dizendo. Para de te colocar questões. Irmã, há 4 bilhões que passam pela minha cabeça naturalmente. Você tem a chance de ter contatos incríveis.
Você tem a chance de ter um ser que se balança no teu quarto, vive isso. Você sabe bem quando vive. Depois disso, é claro, há perguntas que se aproximam. Mas depois das perguntas, você vai ver, há tantas delas, que você é forçado a largá-las e, em seguida, concordar em atravessar. Claro que podemos fazer a nós próprios a pergunta. E eu me perguntei, quando eu comecei, eles começaram a me ensinar a dirigir naves arcturianas, depois de 2 vezes, eu disse a eles: "Oh, espera aí, qual é o objetivo?" Irmã, é isso, qual é o objetivo? Mas serve simplesmente para reforçar essa ressonância que mais tarde foi chamada de ressonância da rede ágape. É como em Camas, as pessoas, irmãos e irmãs que vieram para Camas, tínhamos dragões, elfos, fadas, ondinas, gnomos, realmente. E todos viveram isso. Irmã, eles também andam pelo meu quarto. Tudo isso é magnífico, mas além da história e do que estamos vivendo aqui, no presente. Isso só nos fez aproximar, pouco a pouco, desta verdade última que temos hoje, o que se chamava o desconhecido, este amor inqualificável que algumas pessoas traziam ao nascer e outras em certos momentos, que está aí, em todo lado, em todo lado. E diante disso, nenhuma criação pode existir, porque a criação é um sonho. E aconteceu ao mesmo tempo. Quando digo que alfa se junta a ômega, não há diferença entre alfa e ômega. Essa é a verdade. O primeiro sonho é o último sonho. Até mesmo Bernardo de Montreal, por exemplo, falou sobre isso quando falou sobre psicologia revolucionária. Ele realmente descreveu a nova raça raiz, a nova Terra. A nova Terra, eu a vi, eu também, muito antes de 2012. Mas nós já estamos vivendo. Por enquanto, nem todos se conscientizaram disso ainda, se é que posso dizer, mas não podem mais se conscientizar. Se é justamente o desaparecimento da consciência, ágape que põe fim ao enigma. É por isso que eu estava a dizer, aqui, colocamos fim ao enigma. Mas verdadeiramente eu o sinto em todas as minhas tripas e em toda a minha consciência. E ainda mais uma vez, como está escrito, foi escrito, mas mais uma vez, eu também te disse, se era dança do ventre, canalizações ou ter descoberto com Ivo, na casa dele, era a mesma contemplação. Irmã, então, quando eu passei pelos seres que vêm até mim, que eu chamo de os atenienses, e tudo isso, já me tinham mostrado para onde iam, já me tinham mostrado a quinta. Mostraram-me onde eles iriam descansar e tudo o mais e eu tive uma experiência de quase morte. Bem, e então, quando eu faço esses seres passarem, quando eu estou no meio, mas eles vão diretamente para a ágape, ou vão embora. Eles vêm viver ágape em nós, já que estão em nós. O que você vê no teu quarto, já está em ti. Não pode ser de outra forma. O que está em cima é como o que está embaixo. O que chamávamos de águas de cima, as águas de baixo. As águas do mistério e as águas da manifestação, Bereshit bara Elohim Shammai Veit Haaretz. Irmã, então, a 5B unificada que nos foi dito, isso é porque já estamos vivendo. Já vivemos. Quando é pedido para não julgar, por exemplo, você não sabe mais se no assassino é o irmão amado que está lá, você não tem na sua frente um triângulo ao nível da origem estelar. Ou mesmo a própria Maria ou Cristo, pouco importa. Mas Abba resolve tudo. Já que somos todos Abba, todos nós, sem exceção. E foi revelado com a última chave. Não na história de AD, mas aqui, com a pronúncia em voz alta do nosso sobrenome e do primeiro nome. É a altura da ironia, quando se pensa nisso. Mas dentro do efêmero mais perturbado, a vida que levamos, a identidade que nos foi dada pelo nome do pai, mas o pai biológico da sociedade patriarcal. Então, o oposto do sagrado. Pelo primeiro nome. Que foi inspirado pela nossa alma, antes de descer a encarnação. É dentro do mais profundo e escuro que a luz nasce. Este é também o caso em todos os modelos tradicionais. De onde vem a luz? Toda a gente fala de luz, mas de onde ela vem? Irmã, do amor. Vem de nós.
Mas de onde vem? Das sombras. Sem sombra, mas as pessoas confundem. Do que se chama a luz negra, ou seja, a inteligência criativa. Na árvore do Sephiroth, isto é chamado a inteligência criativa ou a inteligência da luz, é o binário da Sépira. A nebulosa espiral é o movimento do impulso da vida. Mas hoje, de fato, juntamo-nos em Alfa e Ômega. Claro que há muitas imagens que ainda se podem manifestar, há pessoas viajando em naves, mas é assim que o sonho desaparece. É por isso que eu sempre digo: ame tudo, não goste de pessoas porque há pessoas que pensam que você é o diabo. Porque eu sou o impedimento para andar em círculos, eu sou o impedimento para brincar com a consciência, depois de ter trazido a supraconsciência através dos ensinamentos de AD, de ter sido um mensageiro, depois a cabeça de ponte, mais recentemente. E claro, essas pessoas vêm do outro lado da ponte depois, eu digo: ei, não sobrou nada, só resta a ágape. E é aí que vemos, justamente, a humildade. Irmã, sim, mas é lindo, ágape é ótimo. Mas o que me incomoda lá dentro é visualizar o que seremos em ágape. É difícil dizer eu serei apenas amor, caminharei, então, não restará nada, não haverá mais civilizações. Bem, sim, porque você trabalhou muito, como você nos disse, na visualização, em relação à luz. Mas sempre te disse que estava a apalpar os chakras. Eu não te disse que eles não existiam, eu te disse: esquece. Porque por detrás dele está o ágape. Mas você tem que perceber isso por si própria, o que está acontecendo. E verá que vai acabar com todas as perguntas. Você terá perguntas, é claro, podemos sempre ter perguntas. Até eu falei, por exemplo, sobre o canal Mariano. Falei novamente sobre o canal Mariano que se funde com a estrela claridade, que desce a porta da unidade antes de ir ao coração. Porque é real, existe o corpo da eternidade. Ele está aqui, todos nós, com asas a crescerem nas nossas costas. Há alguns que têm um bico que cresce a nível etérico, porque são de origem Altair, por exemplo. Sim, claro, é real. Mas é isso que torna possível recordar. Não as memórias, não os sofrimentos, não os mundos que atravessamos, mas a memória de que somos todos iguais e que no final, como vos digo, há apenas uma consciência. E quando descobrimos que há o paraíso branco, bem, percebemos que nunca houve nada, é um sonho. Mas todos devem realizar o seu sonho. O arconte, ele desempenha o seu papel. O assassino desempenha o seu papel. O santo, ele desempenha o seu papel. Não há diferença entre o santo e o assassino. Esta é a visão da criação, o sonho da criação. A criação, repito, era um sonho que se tornou um pesadelo e só podia terminar no pesadelo. Tudo começou na Terra, tudo vai acabar na Terra. Quando eu digo isso, isso também significa que tudo começou em nossos corações e terminará em nossos corações. É a conscientização e a vivência de tudo que tem sido repetido por todos os intervenientes durante todos estes anos. Mesmo que na época, bem, nós aceitássemos, mas não tínhamos maneira de o viver. Que tudo vem de nós e que tudo está em nós. Eu sou você, você é eu. E o ponto alto é: somos todos Arba. Nós somos todos, tudo que existiu, todas as visões que vêm. Os arcturianos que se manifestam, Anael que está no seu quarto, as viagens às naves de Maria, somos nós. E depois, nesse momento, no início, claro, há uma exaltação porque há perguntas. Irmã, bem, sim. Sim, mas isso é normal. Isso é normal, todos temos pensado nisso. E a dada altura, você desiste. Também aqui não é deixar ir, não é abandonar a luz, é o que chamei de evidência. Não pode ser de outra forma. Não é intelectual. Mesmo que faça sentido intelectual perfeito. Seja através da ciência, neurociência, biologia molecular, astrofísica. O que eu estava dizendo, o que o Oma tinha dito, até eu não sei se sou eu ou o Oma, que os cientistas de hoje estão perfeitamente cientes.
Só os espirituais, esses que têm visões, que sentem as energias, como eu disse, você não estava lá, são os mais perigosos. Éramos nós os mais perigosos com as nossas energias, as nossas vibrações, as nossas visões. Porque nunca poderíamos ter parado o sonho, você vê. E foi precisamente por isso que tivemos de passar hoje. O desconhecido é conhecido, o tempo zero está aí, em todo lado. E que a única maneira de vivê-lo, de fato, é através dos 4 pilares, especialmente a humildade, a simplicidade, o caminho da infância. E como dissemos, atravessar, acolher, aceitar. Aceitação. Porque não podemos fazer o contrário, de qualquer maneira. Irmã, mas o paraíso branco é. Então, o paraíso branco é simplesmente uma referência. Irmã, talvez você o tenha pedido. Não, mas o que chamamos de O Paraíso Branco é a canção de Michel Berger onde está tudo, como eu expliquei no ano passado. Você tem todas as imagens no vídeo original que conta a história da criação. A certa altura, tens a menina em frente a uma tela de televisão desligado, é Maria. Não há mais criação. Não sobrou nada, está tudo congelado. E então, percebemos que há uma baleia, o lobo, a predação e também a iniciação. E que tudo isto, bem evidentemente, eles não poderiam saber quando fizeram aquele vídeo. Foi automático. E mesmo em tuas perguntas, você usa a tua própria consciência através dos questionamentos. Há aqueles que usam a maldade, há outros que usam suas visões, etc, etc. É por isso que sempre dissemos: o primeiro será o último e o último será o primeiro. Isso significa que aqueles que são os portadores, como disse Bernard de Montreal, vão preparar os que já estiverem prontos. Nós já vivemos a ascensão. Todos os seres que já sentiram as coroas, que sentiram as vibrações e então hoje, vocês veem, há alguns que tinham a sensibilidade do rinoceronte, que não desistiram, bem hoje, eles vivem as mesmas coisas que nós. Não tinha de atravessar as estrelas, as portas, as visões, conduzir naves, entrar numa cápsula vegaliana. É porque estávamos lá para eles, mas também para nós. Para eles, em primeiro lugar, através do potencial da visão, do acesso à multidimensionalidade. Também para nós, evitar sonhar ainda mais, mesmo que ainda haja quem sonhe. Mas acima de tudo, para permitir que toda a criação, aqueles que vieram para nos ver, Anael, os arcanjos, estejam aqui. De qualquer forma, eles não tiveram escolha, estão em nós. Assim, a partir do momento em que os revelamos em nós mesmos, só podemos apanhá-los. Eu sempre disse que o evento éramos nós. Por que é que o Nibiru avança? Por que recua? Depende do que estamos passando. Nós somos o evento. Na sua totalidade, qualquer que seja a forma que assuma. Quer seja a Maria a decidir, o Sol a piscar, o que quer que seja, não importa. Porque eu te disse. Temos de ser contagiados. Contagiados não da forma errada, mas no sentido de choque da consciência. Porque quando a consciência está chocada, ela para. É o que as pessoas vivem quando nos dizem que escaparam da morte. Estão ao volante, têm um acidente, veem a vida inteira a passar no espaço de 1/10 de segundo. Agora, vamos ver tudo a passar, mas já não precisamos fazer, já que o vivemos. Vamos ver tudo isto acontecer no espaço de 3 dias. E a data, eu não a conheço mais do que você, ela foi escrita. Mas eu não posso saber, mesmo que eu suponha que sou como você, eu uso meu intelecto, o que eu observo, mas não é uma profecia, não pode haver uma profecia. Ninguém sabe a data. Mas, claro, sabemos que estamos nele. Tudo que você tem de fazer é olhar à tua volta e olhar para dentro de ti. Mas isso te dá uma liberdade, em relação a isso, precisamente, ser esse coração radiante, independentemente de qualquer desejo, vontade, energia ou vibração. Porque está para além disso, o que torna possível a difusão da Boa Nova. Nós somos a Boa Nova, você vê, e mesmo nos cuidados, eu verifico mais e mais, já que você se importa também.
Você trabalha sobre a visualização, a luz, e funciona muito bem. Mas quando não sobra nada, funciona ainda melhor. Os milagres são imediatos. Eu digo, eu posso fazer cerca de 200 a 300 tratamentos por dia enquanto encontro pessoas. Mas o que eu faço? Eu não faço nada. As pessoas me pedem alguma coisa, ainda nem acabaram de escrever o pedido, e estão curadas. Eu não fiz nada. Irmã, isso é ótimo. Lutei no ano passado com o BD, porque, na verdade, quando me foi dada a oportunidade de sair em consciência nua, vi tudo. Você pode imaginar, para um médico, eu ver os chakras, os circuitos sutis, os corpos, todos os corpos, realmente. E depois fiquei feliz por agir em tudo que vi, diretamente. Sem visualização, foi direto. Até o momento em que viemos esmagar a nossa consciência com o BD a me dizer: você não precisa disso. Bem, eu concordei em verificar. Então eu disfarcei um pouco a coisa. Como ele não quer que eu saia, eu vou receber o outro, como eu tive a possibilidade de receber. Até que encontrei uma mulher que carregava a anomalia primária, muito densa, e que eu podia morrer. Eu concordei em morrer nessa altura. Estava começando a paralisar, falei sobre isso. E então, naquele momento, percebi que não precisava sair ou acolher a outra pessoa, eu já estava lá. E que se eu aceitasse que já lá estava, o milagre de Cristo era permanente. Permanente. Então, você vê, quando eu lhe falei sobre os chakras, isso não significa que 30 anos, mas há algo mais do que energia. A energia é sempre luciférica, quer queiras, quer não. A luz que projetamos é luciferiana. Só quando você é você mesmo, aceita que é luz, que ali, o milagre é permanente. E nesse momento, quando digo isso, não é só para a Veronique, é para todos. Vocês são todos capazes de fazer os mesmos milagres. Você não precisa ser um médico, você não precisa conhecer os chakras, você não precisa ser uma enfermeira, você não precisa conhecer a energia, você não precisa conhecer as vibrações. Seja você mesmo e verá que todas as circunstâncias da sua vida, como o que você vivenciou ontem à noite, se resolverão milagrosamente, realmente. Não estou dizendo que o mental, como todo ser humano, não regressa. Quando há problemas, eles têm de ser resolvidos. Quando ele chega, com seu filho, não é porque você é luz, e você poderia ter chamado luz, mas não, você tem que chamar o médico, você tem que ser lógico. Irmã, ele ainda se perguntava como seriam os 39 graus Celsius. Desde então, ele não fez mais nada. Olha aí. Se você aceitar, outra vez, é uma questão de aceitação, mas será um milagre. O simples sorriso quando se olha para alguém. Você vê bem aqui, quando nos abraçamos, quando nos beijamos, o que acontece? Gaeta, está aqui alguém para falar contigo. Irmão, sim, é verdade. Vá lá, estamos a ouvir. Irmã. Bem, eu gostaria de contar um pouco sobre o que o Raul Mikhail Ivanov disse quando o conheci no Bonfim. Eu tive a chance de ir lá várias vezes. Ele nos disse que era muito bom para Quebec, quebequenses e canadenses conhecerem os franceses, porque ele nos disse que os franceses, eles tinham desenvolvido muito o intelecto e que os quebequenses tinham desenvolvido muito o coração, mesmo à custa do intelecto, e os franceses tinham desenvolvido muito o intelecto à custa do coração. Então ele nos encorajou muito a trocar com os franceses, a troca francesa com os canadianos. Então, houve uma grande amizade entre todos os povos da Terra, porque nos encontramos com todos ao redor da Terra, especialmente com os quebequenses e os franceses. E até nos disse que era um mesmo arcanjo que administrava o país da França e esta parte do Quebec, então éramos como se estivéssemos sob a mesma égide do mesmo arcanjo. Outro fato interessante é quando descemos do rochedo, de manhã após o nascer do sol, havia belos pinheiros guarda-chuva e nos reuníamos ao seu redor durante a descida do rochedo e então ele repetia muitas vezes. É a mesma peça de teatro que se joga, que se repete.
Naquele momento, houve um tempo em que tive a impressão de que era como no tempo de Cristo, porque é o mesmo tipo de pinheiros que estão lá, as oliveiras, tudo isso, o solo árido daquela rocha, mas então é como se sentíssemos o grande amor de Avraham Mikhail Ivanov. Então Cristo. Não demorou muito até associarmos isso. Outro fato de Avraham Mikhail Ivanov é que eu perdi meu pai ao mesmo tempo em que conheci um mestre. Eu adorava meu pai. Bem, naquela época, eu tinha aprendido tudo sobre a reencarnação, tudo isso, mas é verdade que quando você perde seu pai, que você ama muito, há uma forma de sofrimento. O mestre era do mesmo tamanho do meu pai, então foi fácil para mim fazer isso como uma transferência. E antes de vir aqui na primeira manhã para vir aqui, na sexta-feira, eu tive um sonho onde eu ia para casa e lá estava meu pai. Não era o meu verdadeiro pai que eu estava vendo, o físico dele, mas foi o meu pai que eu encontrei. Então eu peguei nos meus braços lá eu estava dizendo que a ligação que existe entre nós dois é para sempre estabelecida. E lá eu me senti como um laço que estava sendo feito, um laço que acabou ali. Então eu chorei, ouvindo a canção de Abba e o Pai, eu acho. Abba Pai. Irmã. Abba Pai. Então lá é como a continuação, porque na sexta-feira, quando eu tive esse sonho, eu senti que voltamos para casa onde estava o Pai, havia amor infinito. E então foi assim que essa música, se o Jean-Luc quis ter colocado, é porque, bem, eu a recebi logo em seguida da festa. Irmã, sim, está na natureza das coisas, no processo. É verdade que tudo está em seu lugar. E então eu queria contar um pouco sobre o Rael, porque ele vai voltar esta tarde também. Então para mim foi o ser que mais mostrou que nós sentimos amor e ele adorou. Ele adorou quebequenses. O que ele amou ainda mais foi quando ele foi para São Mateus. Havia uma pequena casa de campo na floresta com árvores grandes. Bem, irmã, a energia das árvores para ele foi um dom. Ele beijou as árvores. Parece que ele era, como dizemos em Quebec, cuidado com os outros. Louco como a merda, uma expressão de Quebec que significa estar muito excitado. Risos. Tradução, por favor. Irmã, ele estava feliz, muito, muito, muito feliz. Para ele foi, irmã, bem enervante. Irmã, foi realmente uma bênção. Ele também disse: o que você está preparando? Prepare-se, porque vai haver muitos franceses vindo aqui e depois talvez esteja vindo. Isso vem. Outro pequeno assunto que volta para mim sobre ele. Isso foi um sonho. Bem, eu no meu sonho estou em Bonfim. Há uma cerca e Avraham Mikhail Ivanov está do outro lado da cerca. Depois ali está o seu rosto, a sua barba. Tinha uma barba, o seu cabelo, metade do rosto, o seu cabelo era branco e a outra metade o seu cabelo era preto e a sua barba era preta. E depois disse-me: ainda tenho muito para te dizer, Então, para mim, o fato de que ele estava do outro lado da cerca significa que provavelmente era para nos dizer que ele estava no exterior da fraternidade por estar do outro lado da cerca. Então eu acho que quando ele começou a se interessar por essas canalizações, Rene ou você, é porque ele queria continuar dando o que ele provavelmente tinha para dar, que ele descobriu um monte de coisas novas. Você sabe, para mim, Avraham Mikhail Ivanov tinha o culto do sol todas as manhãs em Bonfim e em outros locais, e ele tinha efetivamente dito: sei que há algo atrás do sol, mas ele dizia que não era um momento. Efetivamente, aquele não era mesmo um momento. Irmã, ele estava falando do sol negro. É verdade, o sol negro é o que chamamos de Binah. O que eu estou falando em relação ao absoluto, é o absoluto, o Parabrahman que você viu na música do quebequense, que estava em amarelo com sua barba pequena. Em outra música ele falou sobre o sol que estava atrás de nós. Ainda não vimos o sol real. O verdadeiro sol é o sol negro. Somos nós, o absoluto, o Parabrahman, mas ninguém poderia acessá-lo senão Bidi. Repito, Bidi é um ser especial. O próprio Cristo disse: eu e o Pai somos um, mas nunca disse: eu sou Abba.
Quando Cristo falou, ele não falou de Deus, ele não falou do Deus dos semitas, ele falou do Pai, não tem nada a ver com isso. Disse que eu e o Pai somos um, ele perde a última etapa que passamos pela matriz crística que já está ativada há muito tempo e percebemos que somos Abba. Já nem sequer é possível dizer que eu e o Pai somos um. É por isso que digo que ninguém me pode seguir e ninguém pode seguir ninguém. Este é um momento em que você percebe que toda a criação é você, em você e por você. Ele tinha toda a razão, mas não tinha maneira de o proclamar na época. O único que o viveu, repito, é Nisargadatta, não há outros. Hoje, somos uma multidão e cada dia seremos mais e mais. Foi o juramento e a promessa, foi explicado, é a verdade. Não há outra verdade. Todo o resto, Anael, Deus sabe o quanto ele insistiu nisso, a diferença entre verdades relativas e verdade absoluta. Esta verdade absoluta da qual nos falou Nisargadatta em 2012, dizendo que o desconhecido é o desconhecido e quando disse no ano passado, o desconhecido é hoje conhecido, onde o sonho é o real e o real é o sonho, o que torna possível fazer a alquimia entre o que eu chamei ser e não ser, se preferirem, o simulacro e o sagrado. Então, mesmo os maiores mestres deste planeta que tinham seu papel e função, estavam totalmente incompletos. É por isso que estão em êxtase desde 9 de janeiro do ano passado até recentemente. Eles também tiveram que resolver o seu sonho, isto é, a sua encarnação, o fato de terem sido seguidos. E é por isso que te aviso sempre. Você não me pode seguir, você só pode ser. Porque a partir do momento que você traz outras consciências em seu próprio sonho, como Maria, que criou com suas mães geneticistas, avós, sua criação, foram obrigados a acompanhar a sua criação. Você quer sonhar, bem, você vai passar pelo sonho. E eles que também sonharam, Sri Aurobindo com seu Aurobindo e Abraham Mikhail Ivanov com sua Irmandade Branca, não havia como fazer o contrário na época. Mas eles também não estavam atravessando estradas, mas estradas que impediram a verdade, porque a verdade era apenas para aparecer em algum ponto do sonho, chamado ômega, que nada mais é do que o alfa. Se quiserem, como tudo hoje, em todo o caso, bem evidentemente, a coisa mais importante é o que estamos vivendo aqui. Mas se quisermos fazer o intelecto funcionar, não estou falando do mental, temos um intelecto, temos que usá-lo para funcionar, onde quer que você olhe, tudo confirma isso. Como eu disse, astrofísica, física, matemática, biologia molecular, tudo converge para esta verdade, não há outras. Mas, no entanto, tivemos de lidar com as circunstâncias do momento e quaisquer que tenham sido as circunstâncias, não os erros, mas, digamos, o condicionamento que foi arrastado para o sonho, seja Osho também, ou outros que criaram os movimentos. O único que nunca criou um movimento, só houve dois, quem é? Nisargadatta e também Adaikan Babaji, isto é, a última manifestação da fonte, não do pai, mas da fonte, Adaikan, nas montanhas Bole Baba, como eles dizem. A propósito, o nome dele era Babaji, Baba significa pai, mas Ji é um pequeno pai. Ele era o pai de um universo local. Abba é o pai de todos os multiversos, somos nós, mas tivemos de passar por tudo isto. Tínhamos alguém que estava ao teu lado e que queria falar. Irmão, eu só queria fazer um complemento. Não sei se faz sentido, mas já me lembro. Esta semana, algumas vezes, falou-se sobre o intelecto e o coração, além da expressão que temos em Quebec, lembro-me, há também uma expressão que usamos, os quebequenses, eles nos chamam de portadores de água. Por isso, não sei. Carregadores de água. Irmão, talvez seja no nível da simplicidade, aquele que carrega a água. Sim, é verdade. Irmão, não sei como faz sentido, como se relaciona com o que você diz. É a água que carrega a memória, parece-me, como sabemos, as águas de cima e as águas de baixo, não vamos voltar a falar delas. Quebec é a terra da água, o bebedouro de água, o portador.
Mas o bebedouro, e em outro lugar, corresponde ao que você disse antes, comparado com o que disse sobre Bonfim e Alvovoque. Esta é a terra do coração. Sim, claro. Vai em frente. Irmã, eu queria agradecer ao Jean-Luc e a cada um de nós por ter me feito viver uma vida de coração, por ter me permitido partilhar de coração a coração com vocês, mas com mais e mais intensidade. Obrigado por partilhar. Eu me encontro pequena em relação a muitas noções que são ditas, em relação a aqui, porque meu intelecto não está inclinado para essas coisas, não tem interesse, não faz sentido, tanto quanto para mim e meu marido. A minha experiência é simples e natural. Não é a coisa mais importante, o que importa não é, como já explicamos, não é acessar as multidimensões, é o momento de estar presente e da simplicidade. Então você não está nem acima nem abaixo, está no lugar certo. Você não precisa de tudo aquilo por que passamos, nós anciãos, entre aspas, aos três dimensões, com chakras, portas, estrelas, tudo isso, você não precisa. Irmã, para mim, isso é uma vida. Não é difícil, não sei como dizê-lo, é natural para mim o que você diz. Você tem que procurar por ela. Para mim, isso é evidente. O que eu procuro intelectualmente, o que gostaríamos de viver, é este espanto, é ser amor, e as experiências que viveram, é essa busca, é uma busca, eu digo a mim mesmo, às vezes inútil, mas na minha vida cotidiana, eu a vivo, amor, no entanto. Sim, claro. Irmã, facilmente. Eu me perguntava, em relação a este espanto que não está acontecendo, se há uma conexão, meu nome, que ela prise. Risos. Mas o espanto. Irmã, quem está me impedindo? Eu sinto que estou tocando nele. Quanto menor você for nisso, felizes os simples de espírito, lembre-se do que Maria nos disse, há apenas o coração, então tudo que nós experimentamos para alguns aqui não é prova de superioridade, é perfeitamente expresso, pelo contrário. Por isso, não procure o que não serve para nada hoje e não representa nada. Como você diz, viver isso na tua vida, já chega. No momento do evento, mas, você será o líder da esquadrilha. Risos. E verdadeiramente. Irmã, obrigada. Obrigado. Aplauso. Irmão, pode ser contra-ataque laprise em vez de contra-ataque. Quando se é amor, não se pode procurá-lo. Tudo que temos expressado, sobre portas, estrelas, nave, tem sido uma passagem obrigatória para alguns de nós. Mas estamos todos dizendo a mesma coisa. Pergunte a Louise, hoje só há o momento presente. Tudo está aí. Se esse momento presente está presente em sua vida diária, não se preocupe com nada, pare de procurar, sobretudo. Não procurem nada, estejam neste estado natural. Se usei esta palavra de estado natural ou absoluto estado natural, é exatamente isso. Falei sobre a história de uma alma de Teresa, que é exatamente isso, você está no seu lugar. Irmã, sinto-me em casa. E é o único lugar possível, é seu, então fomos nós que reconstruímos o que era a ponte a ser atravessada e isso é tudo, só isso. Quando você leu Bernard de Montreal, nós estávamos preparados porque estávamos prontos, mas você está pronto desde toda a eternidade. Maria, você, essas pessoas que não tiveram poderes psíquicos, que não visitaram as dimensões, não sentiram as energias, você não precisa delas, é inútil, estamos todos lhe dizendo a mesma coisa. Aqueles que o viveram, ele foi vivido, nós o vivemos com prazer, mas não foi isso que nos trouxe a verdade. É aceitar, como disseste, a aceitação, cruzá-la e compreender, vivendo-a, que só há o momento presente. Então, você está perfeitamente no teu lugar. Não coloque em distância do discurso de um e de outro, não tem nada que procurar, especialmente se não for para estar presente. E tudo é feito por si só, verdadeiramente. E desde que você pense que ainda pode fazer alguma coisa, então não está feito.
Isso é o que você tem que desistir, mas não colocar essa sede, esse desejo, é inútil, você não precisa dela. Precisávamos dela, porque estávamos incompletos, apesar das nossas vidas passadas, extraordinárias, apesar das nossas vibrações. O vovô, ele era um grande mágico, um grande mágico. E estes são os que mais tinha para reparar. E, no entanto, estes são os que têm sido importantes como Marcos e Marcos para nos guiar. Tudo está no seu lugar, tanto o assassino como o santo. Isso é muito difícil de aceitar. Mas esta é a verdade para aquele que se liberta da pessoa, liberto da criação e que vive ágape, liberto até da busca da luz. É evidente, mas não pode ser de outra forma, especialmente agora. Especialmente agora, não vá procurar nada, não procure por meio-dia às 14 horas, meio-dia e meio-dia, é o momento presente. Tudo está ali, porque no momento presente, há toda a criação que está ali, no meio do peito. E se você está na vida mais simples, e alguns deles não poderiam fazer o contrário, olhe para Teresa, olhe para o testemunho de Maria. Era evidente que todas estas coisas, estas vibrações, estas energias, estas visões eram importantes, mas hoje, repito, é um fardo. E além disso, este peso, livramo-nos dele muito rapidamente quando o aceitamos e quando o vemos. Hoje, nem vale a pena vir falar comigo sobre naves, ou Maria, ou qualquer coisa, não. Fale-me da nossa humanidade, do nosso prazer em trocar, celebrar, ouvir belas palavras, belas vibrações, sim. Mas tirando isso, não, não, não. Este é o estado de simplicidade, o estado de humildade, a verdadeira verdade, não há outro. Tudo está aí, além disso, tudo está ao alcance de seu coração, não está ao alcance da mão, está aí. Há muitos de nós aqui carregando este brilho de tempo zero, com o mais jovem, Gaetan, que acaba de chegar e que sente isso agora, outros que estão aqui desde o início, mesmo antes de chegarem aqui, bem ao lado, Maria e outros que estão em silêncio, que não falam, que não disseram nada, pois para eles, era tão evidente, está vendo? E quanto mais você entra nessa aceitação, nessa simplicidade, você não precisa de visões, você não precisa ter Ana eu no seu quarto, nós precisávamos disso. Irmã, não estou perdendo nada. É mágico, isso pode até te fazer babar no exterior. Até hoje podemos dizer que não é nada, isso não é nada. Como eu disse, não há mais Maria do que manteiga em um espeto, não há mais Buda, não há mais Jesus, não há mais do que isso, sou Abba, é isso que você é. Foi o que Nisargadatta disse, não há nada de novo nisso. Ele o tinha vivido, era o único que o tinha vivido. Ele disse a todas as pessoas que foram vê-lo, a única diferença entre você e eu é que eu sei que eu sou Deus, você, ainda não. Ele usava a palavra Deus, porque na Índia, eles não têm absoluto e nós sabemos que em francês, a palavra Deus é Yaldabarut, mas isso é tudo. E quanto mais vocês acolhem, mais aceitam, mais livres vocês são, não precisam viver as vibrações, as energias, não agora. Claro que aqueles que as vivem estão aí, mas nós atravessamos isso, não é a verdade ainda uma vez, é uma interface. Ressintetizamos o corpo da eternidade para encontrar o rebobinar do filme, como eu disse, mas quando o filme rebobina, bem, você imagina um filme como antes, toda vez que dá a volta ao filme, você passa pelo mesmo ponto novamente em outro nível. É assim que se vê que, no final, até o filme é um sonho, mas tinha de haver um filme. Que horas são? Irmã, 15 minutos para 12 horas. Se tem alguma coisa a dizer, o fornecedor ainda não chegou. Então, Maria, vai em frente. Irmã, eu verdadeiramente sinto muito, não sei como vou dizer, meu coração, estou tremendo, não sei como dizer, agora só Deus sabe quem diz o quê.
Só queria dizer-vos que sempre, desde a minha infância, tentei esconder-me, nunca me senti bem em público, sempre, mesmo no liceu, na universidade, em todo lado, não me sentia bem acolhida, nem nas multidões, muito medo das multidões, nunca consegui estar na multidão. E depois, tenho sempre, o que sinto no meu coração. Mas ontem, sabíamos que haveria uma celebração. Senti que tinha medo de celebrar, porque sempre tenho apenas 2 ocasiões, uma relativamente, em que celebro, é quando vou à Colômbia visitar minha família, a cada 2 anos, que me deixo ir. É a reunião, eles ficam felizes por me verem, e eu fico feliz por vê-los. E depois deixo-me ir e dançar, sinto a música, tudo isso. Mas tirando isso, gosto quando volto para o Quebec. Onde quer que eu esteja, eu tento passar despercebida, para não ter os refletores sobre mim a qualquer momento. No trabalho, eu trabalho em um ambiente completamente masculino, onde eu realmente tento passar despercebida, faço o intervalo sozinha, almoço sozinha. Ontem, na festa, senti que era minha família, como se eu fosse da família. Não sei se foi o efeito de Einovaden, mas senti uma alegria indescritível. Foi realmente uma alegria. Acordei esta manhã com a mesma alegria. Uma segunda coisa, há alguém que me fez a pergunta por que eu amei e amo tanto, mas quando se conhece, e quem é o outro, só podemos amar quando sabemos quem é o outro, só podemos amar. E a última coisa é que, se eu pudesse dar a minha vida pelo Jean-Luc, eu a daria. Se eu a pudesse dar como agradecimento, eu a daria. Mas esta pequena vida não é verdadeira, por isso eu a ofereço. Não, você fica aqui. A Teresa já me deu, você fica aqui. Risos. Irmã. Mas, como agradecimento, tudo que lhe posso dar, Jean-Luc, é o coração que nos pertence, é a única coisa verdadeira. Sim. Irmã, obrigado. Obrigado, Maria. Aplausos. Talvez paremos. Ou ainda há coisas para dizer. Irmão, eu tinha uma curiosidade, uma nave arcturiana, pode ser conduzida para a esquerda ou para a direita? Risos. No meio. Irmão, foi o que eu pensei. Risos. Não há condução à esquerda ou à direita, a condução está no meio. Estamos ouvindo. Irmã, só quero dizer que, quando entrei, atravessei a ponte Trois-Rivières, do outro lado, havia nuvens muito densas. Apesar de tudo, havia um arco-íris em forma de arco, havia todas as cores do arco-íris, a primeira no topo, depois havia algumas. A segunda. Algumas para encher a arca até o horizonte. Durou muito tempo. Eu estava vindo aqui, não conseguia interpretar, mas vi que estava vindo para viver algo importante. Nunca vi um arco-íris assim, não pensei que pudesse haver um arco-íris assim. Há muitas coisas bizarras no céu. Todos estes são sinais, bem evidentemente. Céus magenta, novas nuvens aparecendo por todo lado. Estes são os sinais no céu. Há também uma espécie de aclimatação da visão em relação aos processos visíveis. Não vou falar sobre isso desta vez, que transforma, como eu disse, o arco-íris. Arco-íris duplos com luzes de cabeça para baixo são impossíveis. Tudo isso está relacionado com o que acontece eletricamente, gravitacional, com Nibiru, com nossa consciência, com o Sol, com os ventos cósmicos, com os ventos solares, ou seja, com a radiação da fonte, a radiação de Alcione, a radiação de Sirius e a nossa radiação. Nós somos o coração, sabemos disso agora, temos um coração radiante. Não é uma energia, não é uma vibração, não tem nada a ver com isso, não é a pulsação, nem a coroa ascensional, nem o chakra do coração, nem o coração glorioso, são os 24 raios que saem, tetraqueçahexaedron. Irmã,
Para completar a homenagem aos avós, aos antepassados, penso que devemos prestar homenagem à herança ameríndia de Quebec, porque é isso que se dá. Eu não sou daqui, como dizem, fui capaz de fazer a diferença, e é realmente essa herança ameríndia, essa sensibilidade. Todos os quebecoenses são metade e metade, são todos misturados. E é isso que dá a esta sensibilidade realmente diferente, a esta abertura. Isso mesmo. E vocês, quebequenses, de fato, quando vocês disseram que Oran tinha dito que Quebec é o coração, e a cabeça, o intelecto vem da França, vocês são franceses no início, de origem, vocês deixaram a França, bem lá o que nós constantemente ouvimos na Igreja Católica, que é a filha mais velha da Igreja. Sim, França é a filha mais velha de Satanás, do intelecto, da cabeça. E vocês escaparam das vibrações da Europa. Vocês vieram para cá quantos anos atrás? 200, 300? Irmão, 1534. O descobrimento do Canadá, 1492. Quantos? Irmão, 1534. O descobrimento do Canadá, 1492. Vocês escaparam, mudaram de território, escaparam a filha mais velha da igreja, descobriram um território marcado pela água, escaparam da evolução da sociedade humana, ou seja, da Revolução Francesa, escaparam da cultura, mesmo que a priori sejamos primos, e foram preservados na sua originalidade. O país, Quebec, junto à água, manteve-te em contato com o mistério, as águas de cima e também as águas de baixo, preservou, como diria O'Hara, o teu coração. Posso senti-lo, já o sabia, já lhe disse, conheço alguns canadenses muito conhecidos. Um antigo deputado que vive em França, por isso encontrei outros canadenses e sempre senti, mesmo sem saber o porquê, esta espontaneidade e este coração. Enquanto os franceses, nós vemos todos os dias, nós sabemos, é a cabeça. Sim, é a cabeça e é aí que Bernardo de Montreal a identificou perfeitamente, é daí que a informação da boa nova, ou seja, o retorno ao coração, deve vir, mas não só para você, você já está aí, é o sinal final, vindo aqui, mas o fim de quê? O fim da ilusão. Não falo de um evento, senão vão dizer que eu anunciei uma data, risos. E o que está sendo jogado é maravilhoso. É isso o que eu lhes expliquei sobre as baleias. Quando encontramos as baleias no cruzamento de dois continentes, no meio das colunas de Hércules, eu gostaria de ter feito isso de propósito. Não poderia tê-lo feito naturalmente, ter vindo aqui, eu gostaria de ter decidido, mas eu não poderia. Foi Joane que fez 9 meses de preparação. Vejam, as coisas estão bem feitas e essa é a inteligência da luz a partir do instante em que você não tem fé, mas essa consciência total. Irmã, mas por que recebemos os ingleses? Risos. Bem, estás rodeado de ingleses, isso é normal, devias ter te isolado. Irmã, nós temos sido. Não, você faz parte do. Irmã. Não, não, não. Quando os ingleses chegaram para lutar contra os franceses que estavam aqui, fomos conquistados, só isso. Sim, claro. Irmã, fomos conquistados pelos ingleses. Completamente. O que é um inglês, como disse o vovô, o que é a língua inglesa? Irmã, não sei. É a língua é a língua da divisão, é a língua do comércio, é a língua da separação. E se vocês não tivessem sido invadidos e conquistados, como diz, estariam espalhados pelo território. Irmã, isso mesmo, isso mesmo. E o objetivo das forças de controle é escravizar. Irmã, sim. Foi o que eles fizeram, eles desempenharam o seu papel e você está rodeada de. Irmã, agimos como Asterix, resistimos. Não, não, não. Resistir é muito simples. Quer ganhar o próximo referendo? Até lá, continue deixando seu coração aberto como está agora. Eles também são cozidos e recozidos. Além disso, eles pensaram que iriam cercar você, mas eles colocaram você no coração do coração. Risos.
você vê a imagem um pouco. Você é o coração do coração. Como um território, você está cercado por manifestações e controle de todas essas hierarquias e todos esses governos. E você está no coração do coração. Mesmo na ilustração do mapa, ele mostra. Irmã. Sim, sim. Sim, sim. É tão claro como o dia. É esse o caso. Irmã. Charlie Boyce disse, tudo começa com um Q e termina com um bico. Eu vi tudo começar no cais e terminar com bicos. Risos. Irmã. O cais do amor. Estamos no cais, na beira da água, só temos amor para dar. Eu sei, claro, que no Canadá, você tinha vários chamados personagens espirituais, que vieram para se estabelecer. Você tem muitos que vieram da França, mas isso é treta. Irmã. No Canadá ou em Quebec? Não sei onde estão. Qual é o nome dele? Rael. Em coro. Rael. Risos. Fazem parte do simulacro. Irmã. Ele estava na Universidade de Laval. Estava organizando conferências lá. Ele estava no Canadá, não estava? Irmã. Sim, ele se estabeleceu no Quebec? Mas todos esses caras que vieram, é o simulacro, eles lhes trouxeram para as histórias. Veja Rael, tem outros, são parte do simulacro. Não há dúvida, os pobres, de os julgar ou condenar. Deixa-os sonhar. Aqui, como eu disse esta manhã, eu estou no coração do coração com você, é por isso que eu falei sobre as últimas reticências, que não eram reticências, mas simplesmente aspectos culturais, não por nada que o vovô me chamou de cabeça de caboche, eu tenho uma cabeça muito cheia, mas eu também tenho um coração muito cheio, então isso compensa. Mas isso é parte do que eu tive que viver e não acontece para mim, mas para eles, para todos aqueles que estavam se perguntando. E na França, Deus sabe que sim. E a Veronique, por outro lado, não se questiona sobre os franceses. Os franceses são terríveis. E garanto a vocês que ontem já falava com ela. Para mim, qualquer que seja a felicidade, seja em Tarifa, Málaga, Marrocos, onde quer que eu vá, lá cheguei verdadeiramente. Eu só posso estar o mais perto possível do coração do coração. Na verdade, algumas pessoas disseram que me sentiam assim que eu colocava o pé, mas eu não tenho vantagens com isso. Mais uma vez, eu lhes disse, desde que cheguei aqui para o fechamento dos Saxons, sou um ser humano. Todo o resto, e Deus sabe que o mais belo traje não tem importância em relação a esta humanidade, e que eu encontrei, pondo fim à última reticência, simplesmente condicionando minha cabeça, eu também, meus pequenos demônios, e isso é claro, não poderia ser antes de agora, de certa forma como um fechamento do fim da anomalia primária. Recordo-vos que o fim da anomalia primária foi a 7 de maio, que houve 40 dias, que tivemos de passar para chegar a 16 de junho. Onde é a 16 de junho? Irmã, as baleias. Com as baleias, no Sanite Lavrense. Não há coincidência, estamos no lugar onde chegamos, estamos de acordo. Irmã, sim. Houve, em 1500 e não sei quantos, o cinto está se fechado, gostaríamos de tê-lo feito de propósito, não poderíamos tê-lo feito, mas é uma retrospectiva, eu não tento ver, mas eu já contei, somos uma família de médiums. Minha mãe, ela tem sido capaz de fazer isso desde então, especialmente agora, em sua idade, ela tem sido capaz de ver as datas, mas neste plano, ela é aterrorizada pela luz, a vida após a morte, mas neste plano terrestre, ela tem os dias, as horas, de tudo o que acontece na sua família, não podemos esconder nada dela, é intolerável, a propósito. Risos. Conseguem imaginar uma mãe judia de quem não possas esconder nada? Enfim, bem, mas aqui, 40 dias depois de 7 de maio de 2018, estamos com as baleias. Não é comum, no entanto, perceber o quão perfeito é o cenário, é insensato. Mas eu estou no rastro. Risos. Irmã, tudo misturado. Estás todo confuso? Sim, estou todo confuso. Risos.
Não estou envolvido, estou jogando o jogo, como te disse, sou o jogo, porque já está escrito. Mas é como quando se faz um jogo de vídeo. Eu era um entusiasta de videojogos, mesmo na França, não há muito tempo, mas você sabe o jogo, você leu, você sabe que o fim está lá, mas o fato de percorrer o caminho é extraordinário, mesmo que você saiba a história. Porque deve ser vivida e o efeito surpresa é fundamental. Imaginem, baleias, eu sou, as baleias, a primeira vez nas colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar, na junção do Mediterrâneo e do Atlântico, e na data exata em que estivemos com as baleias, ali, está escrito, havia 7 baleias à nossa espera, não uma, 7, com um dia de antecedência, estão aqui, você acha que vieram por acaso, as baleias, lá. Irmão. Esta manhã, chamei-se Pete para procurar lugares e me disseram que tinham visto, observado baleias mink, baleias finas. Estou falando da baleia da barbatana. Irmão, belugas também. Há belugas, mas o mais importante por uma vez, repito, nós fomos encontrar 7 baleias. O primeiro canal da fonte, em Ordias, antes de Camas, e eu paro depois, foi pedido para sair da sala e ficar do lado de fora. Ali, claro, fomos nós, porque lá fora, somos muito melhores do que lá dentro. De qualquer forma, nos instalamos do lado de fora, não me lembro que dia era, acho que era também 16 de junho, em 2009, como se fosse por acaso, 10 anos depois. O quê? A memória ainda é um pouco útil. Risos. E agora, o que aconteceu quando Babaji desceu pela primeira vez? Ao longo de toda a extensão da canalização, tínhamos 7 águias contornando. É necessário saber, quando Babaji morreu, durante seu Mahasamadhi, sua cremação, ele foi acompanhado por 7 águias. E então terminamos o sonho e nós seremos cercados por 7 baleias. Em coro. Uau! Não te posso dizer melhor, não vou continuar isso, mas tudo é assim. Aplauso. Entrevistas de junho de 2019, Quebec, Canadá. Publicado por Apoteose Live. Transcrição: Equipe Ágape. Tradução para o português: Marina Marino.